Boa noite, irmãos. É muito bonito esse vídeo, né? Realmente me inspira bastante. Nós estamos dando continuidade à nossa série de pregações entre a túnica e a toalha. Essa série tem nos desafiado a servir como Jesus serviu. É um desafio grande esse, ser como Jesus, fazer como Ele fez. Mas Ele nos deixou essa instrução. Ele não pediria algo de nós que nós não pudéssemos fazer. E Ele fez isso de uma forma bem prática, bem ilustrativa, quando Ele serviu os seus discípulos na última ceia da Páscoa, antes de ser preso e crucificado. Eu gostaria de ler de novo com vocês essa passagem, porque ela tem servido de inspiração e de orientação, de instrução para nós durante toda essa série. Dessa vez eu vou fazer a leitura numa tradução, a Nova Almeida Atualizada, porque ela usa especificamente o termo servo, que é o que nós estamos querendo usar para nós mesmos. Aliás, nesta pregação eu vou usar algumas traduções, mas não tem problema, você pode acompanhar na sua Bíblia, se você tiver ela aí, e fazer as comparações sem problema nenhum. Jesus estava ali naquela ocasião e depois de ter lhes lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas, a sua túnica, e voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Minha oração é que Deus mexa no nosso coração profundamente nessa noite, através da sua palavra. Nós encontramos aqui Jesus, o Senhor e Mestre, coloca a sua túnica de lado, assume a posição de servo da casa, quando ele pega uma bacia d'água, uma toalha e passa a servir os seus discípulos, os seus alunos, lavando-lhes os pés. Depois disso, ele veste novamente a sua túnica, deixando muito claro que ele é de fato o Senhor e o Mestre deles. Então lhes explica a eles, aqueles discípulos naquele momento, naquela noite, mas ele explica a nós, discípulos seus, ainda hoje, que essa postura que ele demonstrou para eles na prática, deveria ser a nossa postura de vida, deveria ser a nossa postura de vida, de servirmos-nos uns aos outros. Jesus está dizendo aqui para nós que ninguém deve julgar-se tão importante, e ele era o mais importante de todos. Ninguém deve julgar-se tão importante a ponto de se recusar a servir uma pessoa considerada menor ou pior que ele mesmo. O autor do livro que tem nos orientado, que tem servido de roteiro para nós nessa série de pregações, servindo ao próximo com a humildade de Cristo,
propõe uma jornada de passos que devemos dar até chegarmos a esse ponto ideal de sermos como Jesus, de sermos servos como Jesus. Esses passos, na verdade, são atitudes que tomamos, que devemos ter para servir os outros adequadamente. Além dos dois primeiros domingos dessa série, em que falamos sobre humildade e preparando-nos para esta jornada, nós já passamos por duas dessas atitudes: a atitude de abertura e a atitude de aceitação. A atitude de hoje é confiabilidade. Talvez essa seja um dos pontos mais críticos e complicados para entendermos, porque é ter uma confiança tal que me leve a servir quem quer que seja, uma confiança tal que me leve a servir quem quer que seja. Um grande desafio. Eu reconheço que eu precisei refletir muito nesse conceito para entendê-lo e explicá-los para vocês. O tema que eu escolhi para esta mensagem reflete toda a complexidade, toda a dificuldade que eu tive. Eu vou apresentá-lo e depois eu vou fazer duas propostas aqui em cima desse tema. Para servir, como confiar? Para servir, como confiar? Essa frase simples, ela pode assumir dois significados totalmente diferentes, dependendo da pontuação que nós usamos para elas. Nós podemos usar o ponto de interrogação, por exemplo, e então nós teríamos assim: para servir, como confiar? Deu para sentir a tonalidade aqui? Para servir, como confiar? Ou nós poderíamos usar o ponto final: para servir, como confiar? E eu vou tentar não somente apresentar essas duas proposições aqui pela entonação, mas ir tentando explicar o que elas podem significar para nós. Quero explorar com vocês essas duas possibilidades, para entendermos a importância da confiança quando nós servimos as pessoas, sejam elas quem forem. Gente, isso não é retórica, eu estou dizendo, sejam elas quem forem mesmo, qualquer pessoa, toda e qualquer pessoa. Então, primeiro nós vamos ver a frase em forma de pergunta. Para servir, como confiar? Como eu posso servir se eu tenho dúvidas sobre a pessoa a quem eu devo servir? Como eu posso servir alguém que não me inspira nada de bom? Como servir alguém que eventualmente não será digno do meu serviço? Alguém que tem grande chance de me decepcionar. Como? Como servir alguém que possivelmente não reconhecerá o meu serviço ou até o desprezará? Como servir uma pessoa que dá todas as provas para mim de que ele um dia vai me trair ou que ele já está me traindo? Não façam essa pergunta para mim. Façam essa pergunta para o próprio Senhor Jesus. Nós todos deveríamos perguntar a Jesus, com muita franqueza. Jesus não se ofende com as nossas dúvidas, com os nossos questionamentos, com esse turbilhão de sentimentos que nascem no nosso coração quando estamos diante de uma proposta que nos parece
impossível e até injusta. Porque Jesus tinha motivos de sobra para desconfiar daqueles 12 homens a quem ele lavou os pés, a quem ele dedicou 3 anos da sua vida ensinando-os e treinando-os. Ele investiu pesado na vida deles, ele se dedicou a eles. Mas ele tinha todas as razões para não confiar, a começar pelos seus discípulos, até os seus mais próximos, mais íntimos. Os irmãos Tiago e João, por exemplo, eles observaram Jesus o tempo todo, e eles viram que Jesus era uma pessoa totalmente despojada, que se misturava com o povo, e que servia aquelas pessoas, as mais humildes, nas suas necessidades. Não havia em Jesus qualquer tipo de ostentação, vaidade, nenhuma ambição pelo poder. No entanto, foram justamente eles que requisitaram uma posição privilegiada no futuro governo que eles imaginavam que Jesus estava formando naquela hora. Pedro, outro discípulo íntimo de Jesus, ousou repreender Jesus quando ele disse de si mesmo que seu fim se aproximava e que esse fim seria trágico. Ele estava antecipando para Pedro: Pedro, eu vou ser preso, vou ser morto. E Pedro repreendeu, e Jesus teve que ser duro com ele, e o chamou de adversário. Pedro, você está sendo meu adversário nessa hora. Um outro discípulo chamado Simão tinha tudo para ser um causador de problemas para Jesus, e eu imagino que ele deve ter causado alguns problemas. Ele era conhecido como o Zelote. Ele era um zelote, isso é, ele fazia parte de um movimento político que incitava os judeus a rebelar-se contra o Império Romano. Ele era um ativista radical que defendia o uso das armas para defender a sua causa, enquanto Jesus estava implantando um reino com outros valores, os valores da pacificação, do amor, da tolerância, do perdão. Tomé não era confiável também, justamente porque ele não confiava. Na verdade, nós somos pegos justamente pelos nossos próprios defeitos. Judas, Jesus sabia que era um ladrão, desde o início, porque ele era o responsável pelo dinheiro dos discípulos e muitas vezes roubava uma parte para si. O próprio João disse no seu evangelho. E por fim, Jesus revela naquele mesmo jantar, naquela ceia, o limite da lealdade dos seus discípulos por ele, quando lhes falou abertamente naquela mesa: esta noite vocês todos me abandonarão. Essa noite vocês todos me abandonarão. Jesus tinha ou não tinha motivos para desconfiar daqueles homens? Muitos. Na verdade, para Jesus, ninguém é digno de confiança. João, no seu evangelho, faz uma afirmação impressionante sobre o que é que Jesus pensava sobre os seus seguidores. Veja só, no capítulo 2, versículo 23. Por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia a todos. Ninguém precisava lhe dizer como o ser humano é de fato, pois ele conhecia a natureza humana. Meus queridos, quando Deus olha para nós, Ele vê uma realidade muito feia a nosso respeito, de todos nós. Por essa razão, eu estou dizendo
que o título dessa mensagem poderia muito bem vir na forma de pergunta: para servir, como confiar? Como eu vou servir alguém em quem eu não confio? No entanto, apesar de tudo que foi exposto, Jesus não deixou de servir ninguém que estivesse ao seu alcance. Jesus serviu a todos, e o serviu até o fim, e por fim, ele serviu a estes 12 homens, alguns deles, como já vimos, pouco ou nada confiáveis, mas Jesus os serviu. Jesus lavou os pés do André, do Filipe, do Bartolomeu, de Mateus, o publicano cobrador de impostos, de Tiago, filho de Alfeu, de Judas, filho de Tiago. Ele lavou os pés de Tomé, ele serviu Simão o Zelote, ele serviu Tiago e João e Pedro, e ele serviu Judas Iscariotes. Ele serviu a todos, merecendo ou não a sua confiança. Não só os serviu, mas ele confiou a eles a responsabilidade de serem seus cooperadores no seu grande projeto para a humanidade, a fundação e a edificação da sua igreja no mundo. Por isso, neste momento da minha mensagem, eu gostaria agora de considerar você aquela frasezinha com uma outra pontuação, ponto final. Para servir, como confiar? Vamos tentar mostrar agora o como. O ponto final, nesse caso, transforma a frase de um questionamento pessimista a uma afirmação positiva, porque indica o modo possível de se confiar para servir. Porque é inviável servir alguém sem nenhuma base de confiança. É tolice, seria tolice da nossa parte, investir tempo, esforço, dinheiro, segurança, sem que se tenha um mínimo de esperança de que aquele serviço não será em vão, não será inútil. Eu gosto muito da maneira como o apóstolo Paulo demonstra confiança para com a comunidade a qual ele serviu e se propôs a continuar servindo, apesar dos pesares. Eu estou me referindo à igreja que ficava na região da Galácia, hoje atual Turquia. Ele se dedicou a eles, levando-lhes o evangelho da graça de Deus, uma novidade libertadora, a qual eles abraçaram sem reservas. Ser salvos pela graça, pela obra de Jesus na cruz, pela fé naquilo que Jesus fez. Mas depois de um tempo, eles decepcionaram muito o apóstolo Paulo. Influenciados por outras pessoas, aqueles irmãos passaram a basear a sua vida cristã na observância de rituais, de regras, e não apenas mais na fé em Jesus Cristo e na sua obra consumada na cruz. Eu gostaria de ler a introdução da carta que ele escreveu para essa igreja, porque ele põe ali naquele início da carta toda a sua decepção no modo como aqueles irmãos agiram. Ele diz assim, nos versículos 6 e 7 do primeiro capítulo: admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão se afastando de Deus. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas, mas que não são boas novas, de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem
deliberadamente as boas novas de Cristo. Aqueles irmãos frustraram a confiança que Paulo depositou neles. Mas isso não o impediu de reafirmar a sua intenção de continuar confiando e servindo. Porque ele vai deixar isso claro na sua carta. Há um segredinho aqui, no texto que eu vou compartilhar com vocês, que não fica claro na maioria das traduções em português. Eu fui ali no original, comparei com uma tradução em inglês da King James, que é uma Bíblia muito conceituada, uma tradução muito conceituada, e para mim ela é a que mais se aproximou do que Paulo quis dizer realmente àquela igreja. Então eu tomei a liberdade de fazer uma tradução do inglês, uma tradução um pouquinho mais livre, minha, mas que eu creio que está muito fiel a essa tradução que eu encontrei. Ele diz assim no capítulo 5, versículo 10: eu tenho confiança em vocês, através do Senhor, que não alimentarão nenhum outro pensamento, um pensamento estranho que eles estavam tentados a abraçar. Mas aquele que os perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Olha o segredinho aqui. Eu tenho confiança em vocês, através do Senhor. Eu tenho confiança em vocês, através do Senhor. A confiança que nós depositamos nas pessoas para servi-las, só é possível se for através do Senhor. Jesus pede que nós confiemos nas pessoas para servi-los, como Ele mesmo fez. E Ele é quem nos capacita a servir as pessoas, mesmo que elas não sejam tão dignas de confiança assim. Quando nós servimos as pessoas, na verdade, servimos o próprio Senhor Jesus. É isso que Ele diz. Quando vocês fizeram o bem para alguma dessas pequeninas pessoas aqui, meus irmãos, vocês fizeram a mim, disse o Senhor Jesus. Quando servimos as pessoas, servimos na confiança de que é o Senhor Jesus, é Ele que pode transformá-las através do nosso serviço. Jesus pode transformar qualquer pessoa e usar-nos como instrumentos poderosos nas suas mãos para isso. Quando servimos as pessoas, confiamos que elas responderão por esse serviço, não a nós. Talvez elas nunca respondam como nós gostaríamos que elas respondessem a nós. Elas responderão ao Senhor. Então nós entregamos o nosso serviço nas mãos do Senhor. Eu quero dar 2 exemplos aqui. Exemplos extremos. Exemplos contrários até. Veja como isso se aplica num caso extremo em que quem serve não tem outra opção, porque ele é literalmente um escravo. Naquela época, nos tempos bíblicos, a escravidão era legalizada, era uma realidade. Alguns escravos se converteram, se tornaram cristãos. A vida deles era dedicada a servir. Então Paulo faz uma recomendação, mas eles não serviam de boa vontade. Nenhum escravo serve de boa vontade. Todo escravo serve obrigado, porque ele não tem escolha. Mas Paulo faz uma recomendação com base neste princípio. Veja o que ele diz aos escravos cristãos da igreja de Éfeso, capítulo 6, 7 e 8. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um
pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Isso para mim é o que significa confiar através do Senhor. Servir como se nós estivéssemos servindo o próprio Senhor Jesus. Vamos ver uma situação inversa, totalmente contrária, porque ele diz que é tanto para o servo como para o livre. Eu quero ver um caso de um livre, caso de um senhor de escravos. Paulo pede para um senhor de escravo cristão servir um escravo, recém-convertido, que presumivelmente o havia furtado e fugido. Paulo pede que ele o perdoe e o receba de volta, não apenas mais como um escravo, mas como um irmão em Cristo. Como confiar num escravo que traiu a sua confiança? Mas veja na carta que ele escreveu a Filemon, patrão do Onésimo, que era o escravo. No versículo 10 ele diz assim: suplico, Filemon, que demonstre bondade ao meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele, pai espiritual, na fé, quando estava aqui na prisão. Onésimo, cujo significado do nome é útil, Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois. Eu o envio de volta a você e com ele vai o meu próprio coração. Imagine esse escravo voltando para a casa do seu senhor depois de ter cometido algum delito. O destino desse escravo seria diretamente para o tronco. Ele seria açoitado, ele seria castigado. E agora Paulo está propondo para Filemon que ele o receba como irmão em Cristo, servindo-o assim. E ele continua dizendo, no versículo 15, ao que parece você perdeu Onésimo por algum tempo para ganhá-lo de volta para sempre. Ele já não é um escravo para você, é mais que um escravo, é um irmão amado, especialmente para mim. Agora ele será muito mais importante para você como pessoa e como irmão no Senhor. Meus queridos irmãos, tentem entender que não existe nenhum caso nos relacionamentos pelos quais vocês e nós temos, que seja impossível servir com amor alguém, mesmo que essa pessoa tenha feito algum mal para nós. Não é fácil servir de boa vontade alguém que nos explora. Não é fácil dar uma segunda chance a alguém que traiu a sua confiança. Só consegue fazer isso quem confia em Jesus. E por que confia em Jesus? Confia que servir como ele serviu tem um poder extraordinário de transformar corações de pedra em corações de carne. Confia que servir é capaz de tornar uma pessoa mesquinha numa pessoa bondosa e generosa. Confia em Jesus e servir alguém, sabendo que este é o meio mais eficaz de promover a paz e a união e inundar a vida de alguém com o amor de Deus. E porque nós confiamos em Jesus, nós então o obedecemos. Andamos a segunda milha, entregamos a túnica, e se for preciso, entregamos a capa. Repartirmos com quem não tem, mesmo que seja uma pessoa desprezível.
abençoamos quem nos amaldiçoa, oramos por ela, retribuímos o mal com o bem, perdoamos 2 vezes 7, 5 vezes 7, 10 vezes 7, ou quantas vezes forem necessárias, na confiança de que o Espírito Santo vai operar um milagre naquela vida através do nosso serviço. Quando eu sirvo, eu confio que o outro será tocado pelo amor de Jesus, pelas minhas mãos, e essa pessoa já não será mais a mesma pessoa. Eu termino essa mensagem dizendo para vocês o seguinte: eu tenho praticamente 40 anos de ministério pastoral. Ao longo da minha vida como pastor, eu convivi com muita gente. Algumas delas me decepcionaram profundamente. Algumas delas abandonaram o barco quando eu mais confiava nelas. Algumas delas me trouxeram muita tristeza no coração. E eu tive que ir aprendendo ao longo de todos esses anos que não bastava eu pregar aqui do púlpito do amor, do perdão, se eu não fosse capaz de amar e perdoar na prática e andar a segunda milha com muitos deles. Nem sempre eu consegui, nem sempre foi fácil. Na verdade, eu quero dizer para os irmãos, o que mais me doía não era a decepção que alguns dos meus irmãos me causavam. O que mais me doía é ver que eu fazia coisas muito semelhantes a eles, que muitas vezes eu também os decepcionei, que muitas vezes eu falhei com eles, que muitas vezes eu carreguei uma culpa imensa por não ser o pastor que eles mereciam, que eles precisavam. Nós precisamos resgatar o que Jesus quer que nós vivamos. Ele quer nos ver vivendo livres da culpa, livres do peso, sem barreiras de desconfiança, livres para servir quem quer que seja. Eu termino com as palavras do apóstolo Paulo. Portanto, meus irmãos, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Servir não é inútil. Como ouvimos hoje, vocês ouviram que é isso que Jesus quer de nós. Vocês serão bem-aventurados, vocês serão felizes se praticarem isso. E eu desejo que vocês sejam felizes. Sejam sempre dedicados ao serviço do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. E todos nós dizemos amém. Quero convidar a que todos fiquemos em pé. Eu acho impossível nós terminarmos essa palavra e não darmos uma oportunidade para recomeçarmos.
eu quero fazer uma proposta a você, para um recomeço. Porque é possível que você esteja preso em desconfianças, em decepções, você traga no seu coração algum tipo de mágoa, de ofensa, e você se sente impossibilitado de servir. Mas como eu disse no início, Jesus jamais pediria algo de nós se Ele não estivesse disposto a nos ajudar a fazer aquilo. E Ele quer que você seja uma pessoa feliz, uma pessoa livre. Ele quer que você seja um instrumento de bênção. E eu pergunto, você também quer isso? Então eu gostaria de agora convidar algumas pessoas que estão assim, coração pesado em relação a outras pessoas, ou quem sabe você está com o coração pesado em relação a você mesmo, para que nós tenhamos um momento aqui de oração, uma oração de libertação, de nos desarmarmos, de dizermos: Senhor, eu não consigo, mas eu confio em Ti, que o Senhor vai me ajudar, e que eu posso ser uma bênção na vida de outros. Se você quiser, por favor, venha até aqui à frente, nós vamos orar juntos aqui. Eu gostaria de orar por você, eu gostaria de orar por mim também. Eu estou aqui na frente já, e eu quero convidar você, saia de onde você está e venha aqui. Senhor, esses passos que foram dados aqui pelos teus filhos, por esses irmãos queridos, até aqui à frente, talvez tenham sido os passos mais difíceis de serem dados, porque significa quebrar uma barreira que até então parecia impossível de ser quebrada. Mas eles estão aqui porque precisam experimentar o Teu poder em suas vidas. Eles precisam de Ti. Eles precisam, ó Pai, serem capazes de amar, de perdoar, de dar uma segunda chance, de acolher, de abraçar. Senhor, ajuda os meus irmãos aqui, ajuda a mim, ajuda-nos, Senhor, porque nós às vezes ficamos tão endurecidos no nosso coração, e agora, ó Pai, o Teu Espírito Santo está amolecendo o nosso coração. Muito obrigado, Senhor. Eu quero pedir que o Senhor abençoe cada um, pelo Teu poder, pelo Teu nome, pela Tua vida que vive na vida de cada um deles. Assim eu oro e peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Pode voltar.